Graça e paz, queridos irmãos, bom dia a todos. É um privilégio enorme poder estar aqui convosco. E de facto é notório, dois atletas trazer a palavra, né? Um jogador de futebol. Eu não sou muito das áreas dos futebols, sou mais das corridas. Então, nós aprendemos no mundo do desporto muitos princípios de vida cristã. Aliás, os princípios de vida cristã são todos observados pela alta competição, como a perseverança, a paciência, a determinação, ultrapassar o cansaço, vencer as dificuldades. Muitas vezes não há vontade, mas há um princípio superior que nos guia. Então, a vida cristã, por isso Paulo comparou a vida cristã ao atleta. Ele comparou, ele falou muito disso. Então, quantas vezes não me apetece, Chipengo, não me apetece, mas tem que ser. Ainda ontem foi assim, ainda ontem não me apetecia, mas tem que ser, não é? A vida é isto. Eu, de há uns anos para cá, no meu conceito de espiritualidade, fui beber naquelas linhas de espiritualidade cristã, ancestrais, primeiro século, segundo século, terceiro século. E encontramos lá um princípio muito interessante que é a Lectio Divina. A Lectio Divina era um princípio de espiritualidade praticada pelos os primeiros pais da Igreja, que tinha como principal essência ou estrutura três coisas: a meditação, a oração e contemplação, muito remetida para o silêncio. E sabem que nesta sociedade muito hiperativa ou super hiperativa, também se desenvolveu uma espiritualidade superativa ou hiperativa, em que às vezes nós falamos muito, ouvimos muita coisa, mas não retemos nada. Então eu prefiro não falar muito, não ter grandes conceitos, mas reter aquilo que poucas coisas que são fundamentais. E enquanto a nossa irmã estava a cantar este cântico, retive: a tua palavra escondi, no meu coração escondi. Um texto que eu aprendi quando era criança. Quando eu era criança tínhamos o textuário, não sei se ainda existe o textuário, não sei se há aqui irmãos dessa época em que havia o textuário. A professora da escola dominical fazia questão de, naquela altura era escrito, escrevia num papelinho para todos, um textuário, e um dos textos que ficou na minha mente foi: a tua palavra escondi, não é? No meu coração escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E eu fiz um repto a mim mesmo: até que ponto é que eu hoje estou a esconder a palavra de Deus no meu coração? Num dia, num momento ou num contexto é tão simples ouvir tantas vozes, tanta coisa, não é? Nós precisamos de facto que a palavra de Deus possa ficar escondida no nosso coração para nós não pecarmos contra Ele. Agradeço, pastor Berício, a gentileza que fez em me convidar para estar convosco na sua ausência, e na última mensagem que trocámos, ele está muito contente, está tudo a correr muito bem. Então ficamos muito felizes por isso. Amém? Muito felizes por isso. Quanto à aliança, pois Deus tem os seus desígnios. Se me perguntassem há 6 meses se eu consideraria a possibilidade de voltar à Aliança Evangélica Portuguesa na direção ou para a direção, eu diria que estávamos diante de um perfeito delírio. Mas Deus tem um humor muito engraçado e usou pessoas para me convencer que faria algum sentido voltar outra vez à aliança. E à medida que vamos caminhando, à medida que vamos fazendo algumas coisas, percebemos que de facto tem algum sentido. Isto para dizer que Deus tem os seus propósitos. A Bíblia até diz claramente, para não nos iludirmos, que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. E diz que os seus pensamentos são maiores ou mais altos que os nossos pensamentos. Isto para dizer que a linha de raciocínio de Deus e a forma como Deus olha para as coisas não tem nada a ver connosco. Isto para vos dizer já, Deus não é como nós. Esperava que alguém dissesse, graças a Deus. Deus não é como nós. Imaginem se Deus fosse como nós. Tínhamos um problema sério, sim ou não? E às vezes nós até, de forma um bocadinho afoita, dizemos, pois Deus... Só que esquecemos que Deus não é como nós. Porque se Deus fosse como nós, a graça acabava rapidamente. Tudo acabava rápido. O amor acabava rápido. Tudo acabava rapidamente.
Mas a sua graça não acaba, o seu amor não acaba, a sua bondade não acaba, a sua misericórdia não acaba. Porquê? Porque Deus não é como nós. Amém? Nós desistimos facilmente uns dos outros, mas Deus jamais desiste de ninguém. Porquê? Porque Deus não é como nós. Mas não é isto que eu quero trazer-vos esta manhã. Correndo o risco de ser minimalista, eu convidava-vos a abrirem as vossas Bíblias, sei que vai ser projetado num dos salmos que nós conhecemos muito bem. Nós conhecemos muito bem este salmo. O Salmo 139, e acredito que muitos de vós já encontraram muito conforto na leitura deste Salmo, Salmo 139, que fala de um Deus que sabe, conhece. Eu vou ler na minha tradução, não sei qual é a tradução que vai ser exposta, mas até isso é riqueza, não é? As várias traduções ajudam-nos a ampliar o sentido do texto. Na tradução que eu trouxe diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Uau! Estamos diante de um Deus, palavras do salmista, em que nada lhe era oculto, conhecia todas as coisas, tinha acesso de forma ilimitada a tudo, porque Ele sonda, Ele conhece. Ele sabe quando nós nos assentamos, já iremos falar um pouco disto, o que é que isto significa. Tem um significado prático. Ele sabe quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos. Não sei se já repararam, é alguma rotina que nós fazemos diariamente, o deitar e o levantar. Sim, todos os dias nós nos levantamos, nos deitamos na expectativa de nos virmos a levantar. Todos os que estão aqui esta manhã estão aqui porque se levantaram. Sim, deitaram-se. Provavelmente, se calhar nem todos, se calhar alguém trabalhou e veio diretamente para a igreja. Isso é uma coisa, pronto, que pode acontecer. Mas, a regra geral, nós deitamos-nos na expectativa de nos levantarmos. E é interessante que Deus conhece tudo, Deus conhece. Diz que esquadrinha, diz que todos os caminhos são bem conhecidos por ti. Às vezes há pensamentos que nós próprios não os entendemos, pensamentos nossos. Sim ou não? Já aconteceu convosco? Aliás, já dizia o poeta que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, nós somos seres confusos às vezes. Não sei se já deram conta de que em determinados momentos, não sei o que sinto, mas explica-me. Não consigo explicar, não sei, é estranho, sinto qualquer coisa. E então às vezes quando eu falo para a minha mulher, eu digo, mas explica-me o que estás a sentir. Então é uma dificuldade. Não estou a dizer que as senhoras têm dificuldade em expressar os sentimentos. Eu acho que a dificuldade é mais dos homens em não ter aquela capacidade, aquele nível, chegar lá àquele nível para entender os pensamentos das mulheres, neste caso das suas próprias mulheres. Eu falo por mim, estamos casados há 39 anos, mas ainda não perdi a esperança. Eu sou um homem de esperança, aliás, um crente tem que ser uma pessoa de esperança, não é? 39. Tenho a consciência que já estive mais perto, mas também tenho a consciência que já estive mais longe. Mas não desisto. Continuo sempre aberto para construir novas hermenêuticas, no sentido de entender a pessoa que está mais próxima de mim. Mas Deus não, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. E é com base neste texto que eu queria partilhar convosco alguns pensamentos que eventualmente poderão contribuir para a vossa ou para a nossa edificação. Isto para dizer que de facto é um privilégio partilhar a palavra convosco, e para mim partilhar a palavra é sempre alguma coisa de grande responsabilidade. Eu não sou pregador, toda a gente sabe isso. Sou apenas alguém que gosta de pensar alto e de partilhar a palavra dentro desse contexto. Muito bem, isto para dizer que, de facto, o que nós estamos a falar com base neste texto é que Deus conhece os nossos contextos. Aliás, a nossa mensagem, se eu pudesse dar um título à nossa reflexão, era exatamente este: Deus não ignora os nossos contextos. Deus conhece os nossos contextos. Todos nós somos pessoas de contextos, temos o nosso contexto. E contexto tem que ver com tudo o que está à nossa volta, tudo o que acontece ao nosso redor. Nós somos pessoas de contexto. Eu sou formado na área das ciências sociais e humanas e sei perfeitamente o que é isso dos contextos. Aliás, o próprio português, o contexto linguístico é fundamental para perceber o que se diz, não é? Então nós somos seres de contexto. Sem contextos, a interpretação fica muito limitada. Não apenas fica limitada, mas sem contexto podemos criar interpretações completamente fora de contexto. É por isso que alguém dizia que quem isola um texto de um contexto cria um pretexto. Então Deus conhece os nossos contextos. Tudo o que está à nossa volta, tudo o que faz parte da nossa vida, Deus conhece. Posso ouvir amém? Deus conhece.
A Bíblia diz que Deus conhece. Deus conhece. E sem que haja uma palavra na nossa boca, Deus conhece. É caso para dizer que Deus conhece-nos melhor do que nós próprios. Às vezes nós ainda ficamos surpreendidos e quem faz percursos terapêuticos e quem é dado à introspeção, como é o meu caso, à solitude, não há solidão, há solitude, à análise crítica, sabe perfeitamente que às vezes há ambivalências no nosso coração que nós não conseguimos descortinar muito bem. Mas Deus conhece bem todas as coisas, amém? Deus conhece os vossos contextos e sabe aquilo que vocês precisam nesta manhã. Aquilo que traduz o sentimento do vosso coração. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas Deus pode fazer uma coisa incrível. Deus pode pegar nas palavras que eu vos estou a transmitir e trazer sentido aos vossos contextos. Trazer sentido aos nossos contextos. Porque Deus é isto. Deus conhece individualmente a cada um e fala particularmente para cada um. Quantos acreditam que a palavra de Deus é assim, que ela fala diretamente para cada um? Eu acredito. Às vezes há pequenas palavras que nós dizemos a alguém que parece que não teve muito sentido, mas de repente percebemos, no feedback daquela pessoa, uau, aquilo que você me disse, mas o que é que foi que eu disse? Mas aquela palavra foi tão importante para mim. Porquê? Porque Deus conhece os nossos contextos. Nós somos pessoas de contextos, os contextos explicam e dão sentido ao nosso existir. Nós podemos ignorar os nossos contextos, nós podemos negar os contextos. Não sei se sabem, mas nós hoje vivemos numa sociedade um pouco cor-de-rosa, um pouco negacionista. Nós podemos até relativizar os nossos contextos. Bem, as coisas não são exatamente assim. Nós podemos até espiritualizar os nossos contextos, parece uma coisa muito bonita, mas espiritualizar os contextos sem os abordar de uma forma real e concreta pode nos levar para fora da realidade. Nós podemos até espiritualizar os nossos contextos, mas nada disso altera a realidade dos contextos que nós estamos a viver no momento. Aliás, se nós olharmos para a Bíblia, e para mim a Bíblia não é outra coisa senão uma teologia que se revela numa antropologia, vou explicar isto, ou seja, é um Deus que se revela na saga humana, ou então ao contrário, uma saga humana que contém a revelação de Deus. Vai dar exatamente na mesma coisa. Mas na Bíblia, nós, quando olhamos para a Bíblia, desde o livro de Gênesis até ao final, Apocalipse, o que é que nós vamos encontrar senão um Deus que age no meio dos mais diversos contextos humanos? Então eu na Bíblia encontro Deus a agir no meio dos mais diversificados contextos humanos. E os irmãos conhecem a Bíblia e com certeza que a vossa mente já está aí a trabalhar e a perceber vários contextos que nós encontramos na Bíblia e que vimos Deus a trabalhar nos contextos humanos. E muitos deles, do ponto de vista humano, a mudança ou a alteração desses contextos era impossível. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Porquê? Porque Deus tem poder para alterar e para mudar os nossos contextos. Por isso nós somos pessoas de esperança, somos pessoas de fé, somos pessoas que temos esta capacidade de nos transcendermos para além dos nossos contextos, porque Deus tem poder para intervir. Então, nos Evangelhos, a ação de Jesus nos contextos humanos é flagrante, quase inevitável. Qualquer pessoa que lê os Evangelhos, qualquer um deles, mas o Evangelho de Marcos é um Evangelho muito rápido. Se nós vamos ler o Evangelho de Marcos na rapidez com que ele foi escrito, até quase que perdemos o fôlego. E logo fez isto, e logo fez aquilo, e logo foi ali, e logo foi ali, e logo foi mais aquilo. Parece que Marcos estava com pressa de contar a história. E depois fez assim, e depois foi para aqui, e depois curou ali, e depois foram ter com ele. Tudo muito rápido. O que é que nós vimos nos Evangelhos de Jesus a alterar os contextos? Quantos acreditam que Jesus tem poder para alterar contextos hoje? Amém? Ele tem poder para alterar contextos hoje. Rapidamente, alguns contextos, só para refrescar a nossa memória. E não faltariam exemplos, mas vocês vão conseguir encontrar alguns na vossa mente, com base na lembrança da palavra. Num contexto de fome, Deus traz alimento. Quantos foram os contextos de fome que nós encontramos na Bíblia, em que havia escassez? O que é que tu tens? A tua serva não tem rigorosamente nada. Estou a fazer apenas uma refeição para mim ou para o meu filho e vamos morrer. Tenho apenas um bocadinho de azeite. E Deus, através do profeta, disse, ok, então traz lá esse bocadinho de azeite que tu tens. Quantos irmãos louvam a Deus porque Deus multiplicou o azeite da viúva? Amém? No contexto de fome, Deus traz alimento. No contexto de prisão, Deus traz livramento. E é interessante este contexto de prisão. Daniel e os seus amigos estavam presos, aquela história. O próprio Daniel preso na cova dos leões, mas onde aparentemente ia haver angústia e desconforto, Deus trouxe livramento.
Num contexto de perseguição, Deus traz paz. Num contexto de morte, Deus traz vida. Sabemos isso nas Escrituras, pelo menos vários casos, 3 ou 4 casos, em que havia um contexto de morte e Jesus trouxe vida. Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se tu tivesses aqui, nada disso tinha acontecido. Esta tragédia teria sido evitável se tu estivesses aqui. Mas quando nós lemos os Evangelhos, o que é que nós chegamos à conclusão? Parece não, Jesus intencionalmente demorou-se. Sim ou não? Demorou-se. É caso para dizer, com amigos destes. Já agora, quantos também desfrutam ou têm esta experiência da sensação de que Deus se demorou, de que Deus se atrasou, de que devia ter agido mais depressa? Sim? Porque nós também construímos um Deus à nossa medida, o imediatismo. Já está, acontece. Há um escritor que eu agora não me lembro o nome dele, que diz que Deus trabalha a 2 milhas por hora. Um livro que eu recomendo. Deus trabalha a 2 milhas por hora. Eu não sei se você tem noção do que é que significa andar a 2 milhas por hora. Qualquer pessoa a andar anda mais depressa do que isso. Então Deus trabalha a 2 milhas por hora. Esta é a ideia que nós temos um Deus ao nosso dispor, que estalamos os dedos e Ele faz tudo o que a gente lhe pede. Isso é o conceito de uma cultura. Deus não funciona assim. Basta olhar para as Escrituras para perceber que Deus não funciona assim. Às vezes Deus trabalha no seu tempo. Lá iremos. Nós temos tempo, Deus tem eternidade. E nós queremos, às vezes, mudar as coisas. Não é? Por isso a Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na doença, Deus traz cura. Temos tantos casos que podíamos falar. Nas ameaças, Deus traz segurança. Nas tempestades, Deus traz bonança. Já agora, quem é que já passou aqui por alguma tempestade na vida? Graças a Deus, esta igreja é tão abençoada que ninguém passou por tempestades. Sim, quantos já passaram por tempestades? Sim, claro, faz parte da nossa caminhada existencial. Senhor, tu estás no barco e não estás a ver o que está a acontecer. Senhor, então vamos morrer aqui todos. Calma. Porque no meio da tempestade Deus traz bonança. No meio da ansiedade Deus traz quietude. Na incerteza Deus dá direção. E nós podíamos aqui dar uma série de exemplos, mas eu não vos vou avançar com isso, porque queremos chegar um pouquinho mais à frente. Isto para dizer apenas uma coisa simples. Deus não está alheio aos nossos contextos. A viúva de Naim, toda a gente queria ajudar, mas não podia. Mas Jesus, ao entrar na cidade, não ficou alheio ao contexto daquela mulher. Não ficou alheio, não ficou. Toda a gente dizia, não chores, não chores, não chores. É a coisa mais natural. Mas Jesus não disse apenas, não chores. Jesus mudou o paradigma, mudou o contexto, mudou a situação, mudou a vida daquela senhora. Isto para dizer que não há situações que Deus não tenha poder para mudar os nossos contextos. Aliás, ser cristão é ser um seguidor de Jesus, é ser um seguidor de Cristo. É acreditar que Ele fez, e não apenas fez, mas que Ele faz, e não apenas faz, mas porque Ele fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós não podemos ter uma visão de um cristianismo misturado com uma religiosidade que nos leve para um paradigma histórico distante. Nada disso. Aquilo que Jesus fez no passado tem poder para fazer hoje. Aquilo que Ele mudou no passado tem poder para mudar hoje. Aliás, eu não tenho dúvidas em afirmar que se nós estamos aqui é porque o poder de Jesus trabalha todos os dias na nossa vida, nos nossos contextos, senão nós não tínhamos condição para estar aqui. Como é que eu vou pôr isto para vocês? Vir pregar a uma igreja que não temos grande conhecimento, às vezes pode ser um bocadinho complicado no sentido de que podemos dar a ideia de uma coisa que não é. Eu acredito na revelação de Deus, mas tenho muita dificuldade com pessoas que falam da revelação de Deus como falam uma coisa muito banal. Não sei se me estou a fazer entender. Eu acredito que Deus traz revelação ao coração. Mas aqui há dias estava a falar com alguém e se essa pessoa numa conversa de 20 minutos não falou 50 vezes Deus revelou-me, Deus revelou-me, Deus revelou-me, eu quase que fiquei com o sentimento que eu era incrédulo, porque não sei se me estou a fazer entender. Para eu dizer que Deus revelou-me, é preciso mesmo que Deus tenha revelado. Porque Deus revelou-me não pode ser uma frase, um clichê. Tem que ser mesmo, não. Deus, por isso, a Bíblia diz, ai do profeta que Deus disse quando Deus não disse. Calma lá, se eu estou a falar com alguém,
Eu não posso abusar desta palavra, não posso fazer disto, Deus revelou-me. Porque eu uso a palavra Deus, eu estou a usar uma palavra muito séria. E se a pessoa está a falar comigo, acredita que aquilo que eu estou a dizer foi de Deus. Calma, calma. Eu acredito que Deus revelou-me, que Deus revela. Mas se me disserem, nesta manhã eu tenho uma revelação para vocês. Não tenho. Não tenho. Fiquem em paz, não deixe de ser pastor por causa disso. Não tenho uma palavra profética para vocês. Pode acontecer, mas não tenho. Também não tive nenhuma experiência mística, epifânica, como infelizmente hoje tanta gente tem. E eu digo infelizmente porque depois vamos perceber se tem. Não tem, porque à luz das Escrituras, aquelas experiências místicas e epifânicas não têm sentido rigorosamente nenhum. Porque entre a experiência e a palavra, desculpem a expressão, eu fico com a palavra e não propriamente com a experiência. Não é a experiência que fundamenta a palavra, é a palavra que fundamenta a experiência. Pelo menos eu aprendi assim, na exegese, na hermenêutica. Mas tenho uma certeza, não tendo tudo isso, Deus não se esquece e não ignora os nossos contextos. O texto que nós lemos diz que Deus sabe tudo. Diz que Ele não olha para nós de uma forma geral, assim, generalista. Nós temos essa tendência hoje, olhar para as pessoas de forma generalista. Só que nós somos pessoas de detalhes. E Deus não olha para nós de uma forma generalista. Deus olha para nós de uma forma detalhada. Por isso o texto diz que Ele conhece os nossos detalhes. Ele conhece quando descansamos e também conhece quando nos esforçamos. Ele entende de longe os nossos pensamentos, ou seja, mesmo antes de eu conseguir exprimir, explicar, expressar por palavras o que eu estou a sentir ou a passar, Ele compreende os nossos pensamentos e Ele compreende as nossas intenções. Sentar e levantar representam dois extremos do nosso dia. Sentar é o momento, ou deitar, é o momento de descanso. E nem sempre eu me deito apaziguado. Nem sempre eu me deito em paz. Nem sempre eu me deito tranquilo. Nem sempre eu me deito absolutamente sereno emocionalmente para ter uma noite de descanso. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Quantas vezes nós nos deitamos e o sono não vem? Quantas vezes nós nos deitamos e não conseguimos fechar os olhos? Não conseguimos dormir porque a ansiedade toma conta do nosso coração, a angústia toma conta do nosso coração, a preocupação toma conta do nosso coração. Quantas vezes nós queremos 1 hora ou 2 de sono e essas 2 horas não vêm porque o nosso espírito não está apaziguado? Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar, Ele não conhece apenas o nosso deitar para uma noite de sono tranquila e descansada. Quando olhamos ao redor e dizemos, está tudo bem, está tudo em paz, vou dormir, vou descansar. Ele conhece o nosso deitar quando a angústia profunda tomou conta do nosso coração. E eu levanto as mãos para o céu e digo, graças te dou, ó Pai, porque Tu conheces os meus deitares em paz, mas também os meus deitares em agonia e em angústia. Quantas vezes no meio da noite nós nos levantamos até inclusivamente para fazer uma oração de pacificação. Deus, aquieta o meu coração. E essa quietude não vem. Mas isso não significa que Deus me abandonou ao meu desconforto. Isso significa que eu sou humano. Penso, raciocínio. A vida às vezes traz coisas difíceis. Mas eu sei que tenho um Deus que conhece o meu deitar. Mas também sei que tenho um Deus que conhece o meu levantar. Já agora, quantos já se levantaram com mais forças para ficar na cama do que propriamente para ir à luta? Já agora digam lá. Ah, pastor, não, isso é lá Palmeirinha, aqui para Setúbal isso não existe. O ar do mar ajuda-nos e tal. Eu fui criado junto ao mar, não sei se sabem isso, eu fui criado no Algarve, em Portimão, então há muitas parecências, Portimão, Setúbal, junto ao mar e por aí fora. Não é? Uma das coisas que eu tenho muita saudade é exatamente disto, do mar, o ar do mar. Fui criado no mar. Quando eu era criança, com 8, 9 anos, íamos para o mar tomar banho. Aquela rapaziada toda. Depois lá iam as mães buscar a gente. E normalmente nunca iam de mãos vazias, iam sempre com qualquer coisa na mão. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Era aquela pedagogia que funcionava muito bem. Hoje é uma coisa que naquela altura funcionava. Mas mesmo assim a gente esquecia-se e no outro dia já lá estávamos outra vez. E lá ia a mãe outra vez com qualquer coisa na mão. Era repetitivo. Não é? Era repetitivo. Mas muitas vezes nós levantamos sem forças para caminhar. Sem forças. Porque as dificuldades da vida exigem de nós um preço emocional muito alto a pagar
Por isso nós pedimos, Senhor, renova as minhas forças. Tu sabes que eu não sou capaz de ir. Sabes que eu não sou capaz de enfrentar. Sabes que eu estou tão cansado, estou tão extenuado. Mas de um momento para o outro, lá começamos a andar e dizemos, lá conseguimos, porque Deus esteve ali a renovar as nossas forças. Então esta palavra, Ele conhece o meu deitar e conhece o meu levantar, para mim é revolucionário. Até quando pastor, às vezes, as pessoas estão à espera que eu apareça para dar uma palavra e eu apetece-me estar lá na cave, lá no fundo, sem ninguém me ver. Também passamos por isso. Mas é tão bom saber, Senhor, Tu conheces o meu deitar e conheces o meu levantar. O momento de ir para o trabalho, o momento de lutar, o momento de agir. Na prática, Deus não está interessado apenas em nós, quando estamos a orar na igreja ou no nosso tempo de comunidade. Não, Ele está presente quando nos deitamos a chorar de preocupação. Mas também está presente quando nos levantamos de manhã para enfrentar um dia difícil, um novo dia. Eu vou citar um texto que os irmãos vão gostar muito. Os irmãos conhecem, de certeza absoluta. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que às vezes essas noites são noites. É ou não é? São noites. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então há muitas manhãs à nossa espera, porque Deus está connosco para trazer essa alegria que nos motiva e que nos empurra a lutarmos e a enfrentarmos a vida. Bom, como é que Deus muda os nossos contextos? Rapidamente. É para acabar a que horas? Só para ter uma ideia. Eu não quero frustrar os vossos planos para o almoço. Mais ou menos, qual é o... Mais 10 minutos? Mais 10 minutos para acabar? Ai. Ok. Senhor, obrigado pela tua misericórdia e graça. Como é que Deus muda os nossos contextos? Através de uma intervenção sobrenatural. Nós sabemos que Deus não está sujeito às leis da física ou da biologia. Nós estamos. Mas Deus age mudando circunstâncias. É interessante que Deus, muitas vezes, suspende as regras naturais para socorrer aqueles que o amam. Ou seja, Deus não precisa de condições favoráveis para trabalhar. Nós precisamos, às vezes, de muitas condições. Mas Deus não precisa de condições favoráveis para trabalhar. Porquê? Porque Ele está acima de todas essas coisas. Por isso, aquilo que humanamente é impossível, para Deus é possível, porque Ele não está sujeito às limitações humanas. Ele está acima das limitações humanas. Nós muitas vezes olhamos para as faltas de recursos e dizemos não há caminho. Muitas vezes ficamos focados nas circunstâncias, nos diagnósticos, e não pomos em causa isso, de forma nenhuma. Ou então na escassez que nós temos. Mas Deus, Ele trabalha noutra forma. É caso para dizer, como dizia Santo Agostinho, que Deus cria terceiras vias. Onde um homem vê uma parede de betão, Deus vê uma porta. E há tantas ilustrações na nossa vida em que nós olhamos e vemos uma parede de betão. É impossível ultrapassar. Mas no meio dessa parede de betão, Deus convida-nos a olhar de forma diferente. Olha lá bem. E quando nós olhamos para a parede de betão, somos capazes de ver lá também uma porta. Lembram-se daquele rapaz, que eu não me lembro o nome dele, acho que também não está na Bíblia o nome dele, que era o moço de Eliseu. Lembram-se? Sim, Velho Testamento, Eliseu. Lembram-se quando ele foi à cidade e havia lá uma série de gente à procura de Eliseu. E ele vem a correr e diz a Eliseu, olha, há ali um exército que vai te prender, vai te matar, está na hora de fugir. E Eliseu disse, tem calma rapaz, fica tranquilo, fica em paz. Então, mas como assim? Porque o exército é muito grande. E Eliseu diz, olha, são mais aqueles que estão connosco do que aqueles que estão com eles, fica tranquilo. Mas como assim? Mas eu não vejo nada. Então Deus disse assim, Eliseu disse, Deus, abre os olhos ao moço. E quando Deus abriu os olhos ao moço, ele viu um grande exército que estava disponível para lutar em favor de Eliseu. Irmãos, maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Então temos que ter esta confiança de que onde nós vimos muitas vezes uma parede de betão, Deus vê uma porta. Deus muda os nossos contextos através da transformação da nossa mente. Uma das palavras centrais do cristianismo, como sabem, é metanoia, é mudança de mentalidade, mudança de mente. E Paulo fala muito disto. A teologia paulina é muito disto, da mudança de mente, da mudança do paradigma de pensar. Muitas vezes o milagre mais urgente não é a mudança do problema exterior, mas a cura do desespero interior. Eu fiz parte das operações especiais durante anos.
E sei que muitas vezes que aquilo que nos atrapalha é a forma como nós olhamos para as coisas, que nos levam ao pânico. E o pânico rouba-nos a capacidade de raciocinar e de pensar. Deus muda o impossível ao alterar a forma como as pessoas reagem à crise. Uma mente curada por Deus consegue sorrir na escassez, manter a calma no meio do furacão. É neste contexto que Paulo diz assim: estou habituado a viver de todas as formas. Estou habituado a ter fartura, mas também estou habituado a passar escassez. E é neste contexto que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então há uma mudança de mente, há uma mudança de paradigma, porque a ação de Deus não depende se temos muito ou se temos pouco. Independentemente do que temos, Deus age nas nossas vidas. Então nós temos que mudar, purificar a nossa forma de pensar. Deus age na mudança dos nossos contextos através do alinhamento do tempo. Eu gosto disto. Nós somos geridos pelo Cronos. Na corrida é o Cronos. Como é que se chama o irmão? Esqueci. Chipenda? Chipenda. O Cronos. Maratona é Cronos, amigo. Cronos. E quando se vai aos 40 km e a gente começa a olhar, uau, eu estou a queimar tempo e já não tenho força. Cronos. Deus não trabalha no Cronos. Deus trabalha noutra dimensão de tempo, que é o Kairos. Toda a gente sabe isso. E qual é a nossa grande tensão? É entre o Cronos e o Kairos. Para Marta e Maria, o Cronos dizia que Jesus tinha atrasado. Sim ou não? Sim. E não foi pouco. Foi um atraso de 4 dias. Mas para Jesus houve atraso? Para Jesus houve atraso? Não houve atraso. Jesus interveio no momento em que ele entendeu que devia agir. Para nós, se algo não acontece rápido, significa que Deus esqueceu, que deu errado. Para Deus, o atraso serve para amadurecer a nossa fé. E deixem-me dizer-vos isto. Eu vou ler pausadamente. Para Deus, o atraso serve para amadurecer a nossa fé e para eliminar qualquer hipótese de eu dizer que fui eu que resolvi. Às vezes nós temos esta tendência. Eu fui capaz de. Eu resolvi. Consegui. Glória a mim. E Deus muitas vezes atrasa-se ou demora mais tempo para dizer: isto não foi obra tua. Isto foi obra minha. E isto nos coloca num patamar de humildade e de dependência de Deus. Seja em que circunstância for. Porquê? Porque Deus não ignora os nossos contextos. Então Deus muitas vezes permite que as situações cheguem ao ponto do apodrecimento, como foi o caso de Lázaro, para dizer que ele não apenas pode melhorar a situação, mas ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Acho que foi Karl Rahner que dizia que o cristianismo do século XXI ou é místico no sentido de relação íntima e crença com Deus, ou não é. E nós precisamos de um cristianismo que nos permita olhar para Jesus como se Ele estivesse e está presente nos nossos dias hoje. Concluindo, Jesus provou, no caso de Lázaro, que não é o tempo humano que dita as regras para quem é a própria ressurreição e a vida. Então o tempo humano tem a sua lógica, mas não dita as regras. Quem dita as regras é aquele que é a ressurreição e a vida. E nós estamos aqui diante daquele que é a ressurreição e a vida. E é ele que dita as regras. Então qual deve ser a nossa postura diante do impossível? Primeiro, fazer o que está ao nosso alcance fazer. Há uma oração, acho que é São Francisco de Assis que faz esta oração, que diz assim: Deus, ajuda-me a fazer o que está nas minhas mãos fazer e a entregar a Ti o que não está nas minhas mãos fazer, mas acima de tudo discernimento para que consiga distinguir entre uma coisa e outra. Perceberam? Deus ajuda a entregar nas Tuas mãos o que não depende de mim,
Ajuda-me a fazer o que depende de mim. Mas, acima de tudo, dá-me discernimento para que consiga discernir entre uma coisa e outra. Porque muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. E outras vezes nós queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. E há uma grande confusão, porque Deus diz assim, o quê? Estás-me a pedir a mim para fazer uma coisa que tu tens que fazer? Faz tu. Para isso nós precisamos de discernimento, para que Deus nos ajude a fazer o que temos que fazer e a descansar nas mãos de Deus, aquilo que só Ele pode fazer. Aliás, os estoicos, Marco Aurélio, também tinham uma ideia mais ou menos assim. Faz o que tens que fazer, confia naquilo que não podes fazer e descansa que Deus pode fazer e vai fazer alguma coisa na tua vida. Então nós temos primeiro confiar em Deus. Segundo, confiar no sobrenatural. Isto significa silenciar as nossas dúvidas. No meio do impossível vão surgir vozes, muitas vozes. Pensamentos negativos, relatórios negativos. E muitas vezes é necessário nós fecharmos os ouvidos ao barulho do mundo e abrir a palavra para ouvir a voz de Deus. Há um caso na Bíblia, que os irmãos conhecem muito bem, em que uma mãe desesperada vai ter com Jesus e teve que fazer uns quilómetros bastante significativos. A mulher sírio-fenícia fica mais ou menos na zona do Líbano. Ainda existe essa cidade. Se forem pesquisar, existe essa cidade. E aquela mulher vai ter com Jesus e os discípulos estavam tão incomodados porque aquela mulher fazia uma gritaria tão grande que Jesus disse, o Senhor despede a mulher, despede, manda-a embora. Mas ela não deu ouvidos às palavras dos discípulos. Ela quase como que criou algo para dentro. Ela acreditou que Jesus podia mudar a vida dela. Neste caso, curar a filha dela. E há ali um diálogo muito interessante em que Jesus diz, mulher, vai em paz. Nem Israel vi tanta fé. Então, muitas vezes nós temos que deixar de ouvir as circunstâncias e ficarmos ouvindo a palavra de Deus, Cristo a falar connosco aos nossos corações, para nós podermos seguir em frente. E por último, irmãos, precisamos de crer que muitas vezes o livramento de Deus não é tirar-nos da fornalha. Há histórias no Velho Testamento que são, de facto, muito impactantes. Vocês lembram-se daquela história daqueles rapazes que foram atirados para dentro de uma fornalha? Sim? E foram atirados para dentro de uma fornalha não porque se tivessem portado mal, não porque Deus estava desagradado com eles e vingou-se. Outra coisa que eu tenho descoberto ao longo dos anos é que há muitas pessoas que vão domingo após domingo à igreja e ainda continuam a ter uma ideia de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus que a primeira coisa que nós façamos, ele, tipo polícia, passa-nos a multa. Um Deus que está desagradado connosco, então ele vai trazer doenças e vai punir-nos e vai fazer-nos sofrer. Há muita gente que ainda tem uma ideia desse Deus. Eu quero vos dizer que isso não é Deus, isso é Zeus, na mitologia grega. Então Zeus funcionava assim. Se os deuses da mitologia grega acordassem de bom humor, então os humanos estavam mais ou menos garantidos. Mas se eles acordassem de mau humor, aquilo era uma chatice. Aquilo era só tragédias e relâmpagos e coisas vindas do céu que destruía toda a gente. Irmãos, Deus, o nosso Deus não corresponde a esse paradigma. Deus é amor, Deus ama-nos incondicionalmente. Não fique com essa ideia que se tem uma doença é porque Deus castigou com essa doença. Isso não existe. A Bíblia diz que Deus não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos. Como um pai se compadece de um filho, assim Ele se compadece de cada um de nós. Esse é Deus, revelado em Cristo. Cristo vem revelar Deus. Um Deus amoroso, sensível, que toca nas nossas lepras, que carrega as nossas dores. Então há uma ambivalência. Como é que Deus castiga se Jesus veio para curar e curou tanta gente? E não curou mais porque as pessoas não quiseram, não queriam. Então temos aqui o quê? Dois deuses? Não. Temos um Deus que se revela em amor. Mas é interessante que às vezes nós temos que passar pela fornalha. Deus não impediu que Daniel fosse para a cova. Sim ou não? Deus não impediu. Mas livrou na cova. Lá vai o rei. Daniel, será que o Deus que tu serves não fez nada? Oh rei, mas o meu Deus ia falhar. Nunca. Ele nunca falhou, nunca falhará, nunca. Não, fica tranquilo. O meu Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. José, foi ou não foi para a cova? José, lembra-se, os irmãos. E foi pelos próprios irmãos.
Não foram os inimigos que lançaram José na cova, foram os próprios irmãos. E Deus tinha ou não tinha um propósito? Tinha ou não tinha? Tinha. E Deus livrou Josué. E de repente, uns anos mais tarde, cá está, Deus trabalha a 2 milhas por hora. Uns anos mais tarde, lá se encontra com os irmãos no Egito. E foi através do irmão, ou através de José que os irmãos, a família foi salva. Então, muitas vezes, irmãos, Deus não nos liberta, não nos livra da fornalha. Da fornalha são os momentos dolorosos, são os momentos difíceis. Nós temos 2 irmãs lá na nossa comunidade, que, neste caso, sim, 2 irmãs, que estão a passar um momento muito difícil. E uma delas, uma já tem alguma idade, já tem 70 e muitos anos, outra tem 40 e pouco. Mas são momentos muito difíceis, muito difíceis. Deus não nos livra de momentos difíceis. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Toda a gente já passou por isso. Mas o maior conforto que nós podemos ter é sentir que Deus está connosco nesses momentos difíceis. Porquê? Porque Deus não ignora os nossos contextos. Então, no momento mais difícil, Deus não ignora. No domingo passado, dei um abraço a uma daquelas irmãs. Ela só precisava de um abraço, só isso. E eu só lhe disse o seguinte: olha, eu não tenho uma explicação para lhe dar, nem é isso que é importante. Agora, há uma coisa que eu sei, é que Deus está consigo, Deus vai estar consigo. Nessas químios que você vai estar, Deus está consigo. Nessas dificuldades, Deus está consigo. Tenho um amigo que é pastor no Japão, o pastor Wilson, e a Cristina, a esposa do pastor Wilson. Um casal muito amigo, com quem já estive muitas vezes. E a Cristina já vai para a 24ª quimioterapia. Vocês sabem que são 24, Deus nos livre, 24ª quimioterapia. E a semana passada ela mandou-me uma mensagem, a dizer: pastor, está difícil levantar, mas vou enfrentar a 15ª. Não, 25ª, desculpa, eu disse 25ª, 25. E vou enfrentar a 25ª, porque eu sei que Deus vai comigo, Deus está comigo. Então, queridos irmãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele guia-nos a pastos verdejantes. E mesmo que passemos pelo vale da sombra e da morte, não vamos temer mal algum. Porquê? Porque Deus não ignora os nossos contextos. Ele vai estar connosco para nos encorajar, para nos ajudar e para nos fazer descansar nele. Então, o meu desejo, irmão, é que, se esta palavra trouxe algum conforto ao seu contexto, então eu vou daqui muito feliz e muito abençoado. Que Deus vos abençoe. Não se esqueçam, Deus não ignora os nossos contextos. Que Deus vos abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém. Glória ao Senhor.